graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas, capítulo 6, a doutrina do pecado, a martiologia. No capítulo 5, a doutrina do homem, antropologia, foi tratado os seguintes assuntos. No tópico 1, a origem, criação e natureza do homem. Quais os três fatos relacionados com a origem e criação do homem. No tópico 2, o homem, imagem e semelhança de Deus. Quais as três consequências da queda do homem. E hoje, no tópico 1, a origem e o caráter do primeiro pecado. Na Bíblia, o mal moral que assola o mundo, normalmente chamado pelos homens de fraqueza, equívoco, deslize, se define claramente como pecado, fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção e injustiça. Então, à luz do ensino geral das Escrituras, o homem é apresentado como um transgressor por natureza. Mas aqui levantamos algumas questões. Como adquiriu o homem essa natureza pecaminosa? E o que a Bíblia diz acerca disso? Então, para responder a essas perguntas, devemos considerar o seguinte. Primeiro, Deus não é o autor do pecado. Evidentemente, Deus, na sua onisciência, já vira a entrada do pecado no mundo, bem antes da criação do homem. Porém, amados, deve-se ter cuidado para, ao fazer esta interpretação, não lançar sobre Deus a causa ou a autoria do pecado. Essa ideia está excluída da Bíblia. Lá em Jó, no capítulo 34, versículo 10, diz: longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Então, entenda, Deus é santo. Isaías, no capítulo 6, verso 3, diz sobre isso. E não há nele nenhuma injustiça. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. E Tiago, no capítulo 1, versículo 13, diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Amém? Então, observe, Deus odeia o pecado. E a prova disso é que ele enviou Jesus Cristo como provisão para destruir o pecado e salvar os homens. Assim sendo, tem de ser renegadas todas aquelas ideias determinadas, segundo as quais Deus é o autor e responsável pelo pecado. Tais ideias, amados, são contrárias não só às Escrituras, mas também à voz da consciência que dá testemunho da responsabilidade do homem, nesse caso. Amém? Segundo, o pecado teve origem no mundo angelical. Deus criou os anjos como seres dotados de relativa perfeição. Porém, Lúcifer e legiões deles se rebelaram contra Deus, pelo que caíram em terrível condenação. Observe, amados, o tempo exato dessa rebelião e queda não é dado conhecer na palavra de Deus. Porém, lá em João, no capítulo 8, versículo 44, Jesus fala do diabo como aquele que é homicida desde o princípio. E em 1 João, no capítulo 3, verso 8, diz que o diabo peca desde o princípio. Bem pouco se diz a respeito do pecado que ocasionou a queda dos anjos. Porém, quando Paulo adverte a Timóteo para que nenhum neófito seja designado como bispo, né, isso lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 6, diz assim: para não suceder que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Assim, nós concluímos que o pecado do diabo foi a soberba, isso é, o desejo de ser igual a Deus. Amém? 3. A origem do pecado na raça humana. A Bíblia ensina que a origem do pecado, na história da raça humana, foi a transgressão voluntária de Adão no Éden. Entenda, o homem deu ouvido à insinuação do tentador, de que se ele se colocasse em oposição a Deus, se tornaria igual a Deus, tomando do fruto que Deus proibira. Adão caiu, abriu a porta de acesso ao pecado no mundo. Então,
ele não apenas pecou, como também se tornou servo do pecado. Veja como a Bíblia descreve esse triste incidente da história da humanidade. Romanos, no capítulo 5, versículo 12, 18 e 19. Mas eu recomendo a você ler depois aí do 12 ao 19, para ter uma visão melhor do assunto. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Amém? Então, observe, de acordo com o relato sagrado, o primeiro pecado do homem consistiu em haver Adão comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, em desacato à ordem do Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não sabemos, amados, observe, não sabemos que classe de árvore era a do conhecimento do bem e do mal. Certamente não haveria nada de pecaminoso em se comer do fruto dessa árvore, se Deus, a respeito dela, não houvesse dito: não comerás. Amém? Então nós devemos entender isso. Seu caráter formal. Qualquer que seja o significado que se dê à árvore do conhecimento do bem e do mal, a finalidade da sua designação por Deus foi de simplesmente provar o homem criado à sua imagem e semelhança. Observe, o teólogo Berkhoff diz na sua Teologia Sistemática que essa ideia dificilmente pode ser harmonizar com o registro bíblico, que o homem, ao comer dela, se tornaria igual a Deus, quanto ao conhecimento do bem e do mal. Posto que Deus não comete o mal e, portanto, não tem conhecimento prático dele. Assim, Berkhoff é da opinião que essa árvore se chama assim pelo fato de que estava destinada a revelar, primeiro, se o estado futuro do homem seria bom ou mau. Segundo, se o homem permitiria que Deus determinasse em seu lugar o que lhe era bom ou mal, ou se o homem empreenderia determiná-los por si mesmo. Amém? Observe, Adão teria de demonstrar interesse em se submeter à sua própria vontade à vontade de Deus, com obediência implícita e absoluta. A essência do pecado de Adão consiste em que ele se colocou em oposição a Deus, recusando submeter-se à sua vontade e impedindo que Deus determinasse o curso da sua vida. Ou seja, Adão tomou as rédeas da sua vida das mãos de Deus, determinando o seu futuro por si mesmo. O homem, que não tinha nenhum direito sobre Deus, separou-se dele como se nada lhe devesse. Com essa ação, o homem estava como que levantando os punhos para Deus e dizendo: eu não preciso mais de ti. A ideia de que a ordem de Deus ainda estava na mente do homem no momento do pecado é comprovada na resposta de Eva à pergunta de Satanás: nem tocareis nele. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Possivelmente, Eva quis enfatizar que o mandamento de Deus não havia sido razoável. Isso é, era muito mais pesado do que se poderia imaginar. Foi assim que, no desejo de ser igual a Deus, o homem pecou e foi reduzido à categoria de servo do pecado. O caráter do pecado e o modo como se originou, bem poucos se inclinam a negar
o fato de que o pecado é um tormento no coração do homem em toda a terra. A própria história das religiões pagãs testifica da universalidade do pecado. Observe a pergunta de Jó, no capítulo 25, versículo 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasceu de mulher? Amém? Então, é feita tanto por aqueles que conhecem a revelação de Deus, quanto por aqueles que a ignoram. Quase todas as religiões dão testemunho de um conhecimento universal do pecado e da necessidade de reconciliação com um ser superior. Há um sentimento geral de que os deuses estão ofendidos e de que algo deve ser feito para apaziguá-los. A voz da consciência acusa o homem diante do seu fracasso em alcançar o ideal da vida perfeita, dizendo que ele está condenado aos olhos de alguém que possui um poder superior. E assim, os altares estão banhados de sangue e as frequentes confissões de agravo, feita por pessoas que buscam livrar-se do mal. Apontam o quê? Apontam em conjunto para o conhecimento do pecado e da gravidade do mesmo. E para nós encerrarmos, onde quer que os missionários cristãos se encontrem, apoderam-se deles a certeza de que o pecado é um flagelo universal para a humanidade. Amém? Então, observe, amados, os mais antigos filósofos gregos, na sua luta contra o problema do mal, foram levados a admitir a universalidade do pecado, ainda que incapazes de explicar esse fenômeno, ok? Então, na próxima aula, no tópico 2, a ideia bíblica de pecado. O que é o pecado segundo a Bíblia? Qual a diferença entre pecado original e o pecado praticado? Amém, amados? Então, observe, nós estamos cada vez mais nos aprofundando nessas teorias, né? E nós já havíamos dito para vocês que lá no livro 2 nós tratamos sobre esses assuntos. Se você quiser aprimorar um pouco mais seu conhecimento nessas áreas, né, volta lá e você vai ver sobre a queda dos anjos, você vai ver sobre a criação do homem, sobre o pecado, né, e vai ter um conhecimento melhor sobre esse assunto. Use todo esse material para você estar evangelizando as pessoas. Continue buscando conhecimento e graça para crescermos cada vez mais diante do nosso Deus. Porque nós temos uma missão aqui na Terra. E vamos cumpri-la porque o Senhor está às portas e está voltando. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.